nossa mente. Chaves para nós mudarmos a maneira como nós vemos a vida e como pensamos a vida também. Então nós vamos falar sobre estas chaves de mudar a nossa mente e nós vamos compreender o que é que quer dizer informação versus revelação, compreender factos versus verdades e, por último, nós vamos compreender Cristo na carne versus Cristo no Espírito. A compreensão que as pessoas devem ter de Cristo na carne, a informação que nos é dada sobre este Jesus histórico, este homem que existiu, que era muito mais do que um mestre, mas Cristo na carne versus conhecermos Cristo no Espírito. E deixem começar, nós vamos ler uma porção das Escrituras, vamos ler uma outra porção das Escrituras e nós vamos conciliar. Portanto, hoje vai ser uma viagem, uma aventura. Fiquem comigo que nós vamos chegar a um bom destino. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Vamos juntos, está bem? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos abrir juntos, aqueles de nós que temos a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E diz assim, mas, isto é Paulo, está a escrever, ele está a dizer, mas, como está escrito, e aqui começa o sermão. Ele está a dizer, ele está a escrever uma carta e ele diz assim, como está escrito, e nós questionamos, está escrito aonde? Ele diz, está escrito em algum lugar, isto que ele vai dizer. E nós percebemos que o Novo Testamento, às vezes faz referências do quê? Do Antigo Testamento. Então, quando Paulo diz assim, como está escrito, eu, no meu espírito curioso, eu quero saber onde é que isso está escrito. E nós vamos perceber isso no final do sermão. Porque isso vai desbloquear alguma coisa na nossa mente, esta chave que vai virar sobre tudo aquilo que nós vamos conversar. Mas ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que Paulo está a dizer é o seguinte, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é perceptível pelos olhos, pelos ouvidos, nem pelo coração, nós não conseguimos percepcionar isso. Existe quase que um mistério daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no versículo a seguir, ele diz, mas Deus já nos revelou tudo isso, ou seja, o mistério que nós não conseguimos compreender com os olhos e com os ouvidos, Deus já nos revelou isso. Mas como é que Ele nos revelou? O que é que diz no texto? Como? Pelo Espírito. Então Ele está a dizer, existem coisas, nomeadamente uma coisa, que nós não conseguimos percepcionar pelos olhos ou pelos ouvidos, nós não conseguimos percepcionar de forma material, mas só nos é revelado espiritualmente. Okay? E aqui ele termina e diz, porque o Espírito Santo a todas as coisas investiga, até as profundezas de Deus. Então há coisas que Deus nos revela e tem que ser de forma espiritual, porque o Espírito, ele investiga Deus, até as profundezas de Deus, e ele traz essa revelação para cada um de nós. E isto leva-me ao primeiro ponto, que é informação versus revelação. A informação é alguma coisa que nós recebemos, uma coisa rígida e estanque, mas revelação é outra coisa. Quando ele diz aqui, mas Deus já nos revelou, esta palavra, revelar, podes pôr, é em grego, eu sei que os irmãos sabem grego e amam. Mas, então, revelar quer dizer isto, esta palavra em grego, que é apocolupto. O que é que isto vos faz lembrar? Algum livro da Bíblia? Apocolupto. Quem? Apocalipse. E que em inglês, Apocalipse diz como? Quem sabe? Revelation. Ou seja, o livro de Apocalipse quer dizer o livro da revelação. É alguma coisa que é revelado. Mas no grego esta palavra quer dizer literalmente levantar o véu. É alguma coisa que já existe, mas tem um véu por cima. Então quando diz que algo é revelado, é algo que é tirado do véu. Não é alguma coisa que não existia e passa a existir, não.
é alguma coisa que sempre esteve lá, mas estava o quê? Coberto com um véu. Então, quando Deus revela algo ao nosso espírito, Ele revela alguma coisa que está coberta. E Ele tira isso. João, podes trazer isto? Vamos fazer só para nós percebermos a diferença entre informação e revelação. Eu vou chamar o Paulo, que está com uma camisa de ganga tão gira, e eu pensei, se eu vou voluntariar alguém à força, tem que ser o Paulo. Não, pode subir. Vejam a diferença prática, os irmãos nunca mais vão esquecer isto, porque as lições assim visuais são mais giras. Então, tu podes descer, João, sei que tu és bonito, mas hoje é só o Paulo, a gente fica só pelo Paulo. Vou vir para ali, olha para o Wolf, também é bonito, também é um homem bonito, mais para aqui, isso, maravilha. Então, eu vou dizer, eu tenho aqui uma coisa que está coberta com um véu, vamos fingir que isto é um véu, está bem? E eu vou dar a informação ao Paulo. Eu estou a dizer assim, Paulo, eu vou revelar uma coisa incrível. Eu vou revelar-te isto. Isto é um livro. Ele tem essa informação. Eu fiz ou não a revelação? Sim ou não? Revelei. Eu tirei o véu. Isto é a revelação. Ele tem a informação ou não tem? Tem informação. Mas que livro é que é, Paulo? Ele tem a informação que está aqui o livro. Eu revelei o livro. Era engraçado se ele soubesse. Era assim, o exemplo era terrível. Mas este é... Eu não vou dizer o que é, mas pronto. Isto aqui é este livro aqui, que não tem muito interesse. Se calhar só para a minha esposa é que teria algum interesse, mas pronto. Então, isto é a diferença entre informação. Ele tem informação que algo foi revelado. Ele sabe que é um livro, mas ele não sabe o contexto, ele não sabe que livro é que é. Isso é a diferença entre ter a informação e revelação. Nós vivemos num mundo cheio de informações, mas pouca revelação. As pessoas sabem muita coisa, mas não sabem aplicar aquilo àquilo que realmente interessa. Obrigado, Paulo. Uma salva de palmas para o Paulo. O livro é o grande livro da saúde. O Paulo pensou assim, eu quase que adivinhava. Então, informação é diferente de revelação. Há coisas que nós só nos apercebemos da sua existência através dos olhos espirituais. Ele estava a olhar, ele tinha os olhos abertos, mas ele estava a olhar na direção errada, e nós podemos dizer que ter os olhos espirituais abertos é olhar na direção certa. Então não basta termos olhos, não basta termos os olhos abertos, nós temos que ter os olhos espirituais abertos para termos a revelação daquilo que Deus quer dizer. Nós temos a informação, o desafio é nós aprendermos acerca da revelação. Informação versus revelação. Então que coisas é que Deus tem, que Ele já revelou, é informação, mas que nós não temos acesso, que nós não conseguimos percepcionar? Que coisa misteriosa nos foi revelada pelo Espírito, que nós só conseguimos ver pelo Espírito. E deixem-me contar-vos uma história rapidamente. Há um episódio na Bíblia que havia um rei, que era o rei de Aram, e que ele queria derrotar o povo de Deus. Ele reunia o exército e alguém lhe dizia, olha, o povo de Deus está em tal sítio. E ele organizava o exército e mandava para lá o exército para destruir o povo de Deus. Mas quando ele chegava lá, o povo de Deus já tinha ido embora. Os israelitas já tinham ido embora. E isso não aconteceu uma nem duas vezes, muitas vezes isso acontecia. E ele começou a pensar, não, espera aqui. Aqui há, ouça, eu vou utilizar uma expressão que só os irmãos brasileiros vão perceber. Quem é do Brasil, diga amém. Amém. Não, foi muito fraco. Quem é do Brasil diz amém. Amém. Foi fraco ainda, mas não há problema. Vocês, é o frio. Então, os irmãos sabem o que quer dizer um X9? O que é um X9? É um traidor, né? Alguém que tem uma informação e então este rei de Aram, ele disse, tem um X9 aqui. Ou em bem português, qual é uma palavra calão para nós, quando nós dizemos um traidor? Um quê? Um chibo. E o rei diz assim, o rei de Aram disse, olha,
está a haver chibaria. Aqui, porque cada vez que nós vamos lá para conquistar e matar, alguém se chiba, há qualquer coisa errada. E é isso que nós vamos ler. Então diz assim, 2 de Reis 6:11. O coração do rei de Aram ficou muito perturbado com tudo isso e mandou chamar os seus servos e interrogou-lhes: eu preciso saber quem entre nós é o traidor, que está a favorecer o rei de Israel. E um dos servos respondeu: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes em segredo. Ou seja, aquele profeta tem uma conexão com Deus tal que Deus diz ao profeta que tu vais atacar, o profeta diz ao rei e eles vão embora. Então o rei determinou, versículo 13: ide e vede onde ele se encontra, encontra-me esse profeta, eu vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou o rei cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. Mas este profeta estava em apuros. No dia a seguir, o servo do profeta, o profeta tinha um servo, alguém que trabalhava para o profeta, levantou-se ao romper da aurora e saiu. E apercebeu-se, imagina, ele acorda, sai de casa, olha para a cidade e vê à volta um batalhão que cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. E o servo então indagou a Eliseu ao profeta: ai meu senhor, o que havemos de fazer? Estamos cercados, nós não temos para onde ir. E o profeta acalmou e disse: não tenhas medo. Porquanto, ouçam esta declaração: porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O que ele está a dizer é: tu não percebes a realidade. É verdade, nós estamos cercados, mas nós temos mais do nosso lado do que o inimigo tem do lado dele. E em seguida, Eliseu orou, pedindo, suplicando: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu servo, a fim de que consiga ver. Vocês acham que o servo estava com os olhos fechados? Não. Ele estava como o Paulo aqui, com os olhos abertos. Só que os olhos espirituais do servo não estavam abertos. Ele tinha a informação do que estava a acontecer, ele tinha a informação que estava cercado. Essa era a informação e não era mentira. Ele tinha essa informação, era um facto. Mas havia uma outra realidade para a qual ele não estava desperto. E o profeta ora: Senhor, ajuda este homem a ver com olhos de ver, com outros olhos. E o Senhor fez com que o moço pudesse ver a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Ou seja, os inimigos estavam a cercar a cidade, facto, mas havia uma outra verdade, uma outra coisa. Espiritualmente, os inimigos que cercavam a cidade estavam cercados pelo exército de Deus. E é esta a ideia que passa, que no meio das nossas dificuldades, que são dificuldades reais, o inimigo pode nos cercar de tristeza e amargura e incompreensão e daquilo que é desproporcional, não interessa. Mas o desafio é nós vermos o que Deus está a ver. E foi isto que aconteceu. Mas eu acho interessante o profeta ter dito: não tenhas medo. No meio, os soldados estão ali todos, um exército enorme, e o que o profeta diz é: não tenhas medo. Como assim? Não tenhas medo. E eu posso dizer isto a cada um dos irmãos que está aqui: não tenhas medo. Porquê? Não tenhas medo porque aquilo que tu vês não é tudo o que existe. O que tu vês é um facto, mas a verdade é outra coisa. Isto leva-me ao segundo ponto, e eu tenho só 3 pontos. O primeiro é nós entendermos a diferença entre informação e revelação. Agora nós temos que entender a diferença entre factos versus verdade. O facto é que aquele homem estava cercado. Não é fruto da imaginação. Nós, por exemplo, os homens, nós temos solução para tudo. Se, por exemplo, a Ana diz: estou um bocado triste hoje. Os homens chegam e dizem: então não fiques. Como se fosse assim. É assim.
Estás mal disposta? Não fiques. Os homens são assim, nós somos muito práticos. Estás com... Não consigo parar de pensar nisto lá no meu trabalho. Não penses nisso. Para nós é tudo assim. Só que a verdade, os factos, é que a vida às vezes traz-nos dores que nós não podemos dizer que não sentimos. A vida traz-nos tristezas que nós não podemos dizer que nós não podemos fingir que está tudo bem. Nós devemos assumir o que sentimos sem problema algum. Não nos rendemos ao que sentimos, mas nós admitimos. Isso é o quê? Factos. Os factos que vêm à nossa vida são factos. Mas existe para o cristão uma verdade, ouça, existe para o cristão uma verdade acima dos factos. É o medo do futuro, o medo do que nós não vemos, o medo da indefinição. Tudo isso é o que encerra a nossa realidade e reduz a nossa realidade aos factos, aquilo que nós podemos ver e experimentar no nosso coração. Mas um facto não é necessariamente a derradeira verdade. Eu gostava tanto que os irmãos me acompanhassem nisto que eu estou a dizer. Um facto não é a derradeira realidade, nem a derradeira verdade. E hoje o que eu vou dizer vai ser filosófico, mas os irmãos vão acompanhar. Existem verdades mais verdadeiras que outras verdades. Há coisas que são mais verdade do que outra verdade. Por exemplo, sim, o relatório do médico é um facto. Mas a verdade é que Deus está a cuidar de mim. Sim, essa pessoa feriu-me e prejudicou-me muito, e isso é um facto. Mas a verdade é que Deus nunca largou a minha mão. Amém. Sim, é um facto que tudo à minha volta parece, por vezes, que conspira contra mim. É um facto. Mas a verdade é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então há factos que nós não fugimos dos factos, mas nós devemos nos lembrar que ao abrir os nossos olhos espirituais, há uma outra verdade que se estabelece. Eu vou dar um exemplo científico. Se eu fizer isto, eu estou a tocar no quê? Nisto aqui. Nesta mesa, neste púlpito. Se eu segurar nesta garrafa, eu estou a tocar no quê? Não é vidro, mas é plástico. Mas eu estou a tocar na quê? Na garrafa. Se eu tocar, sei lá, se eu mexer aqui, o que é que eu estou a tocar? Estou a agarrar no quê? Viola. Podem dizer o que é isto? É viola. Isto são factos. Eu estou a tocar aqui, eu estou a tocar no microfone. Isso são o quê? Factos. É inegável. Mas, será que isso é a verdade? Vejam a diferença. Eu digo assim, eu estou a tocar no microfone. Isso é um facto. Ninguém vai dizer, não, o pastor não está a segurar no microfone. Não, eu estou a segurar no microfone. Isso é um facto. Mas será que isso é verdade? Vejam só este estudo, que eu sei que os irmãos gostam muito de artigos da universidade, etc. Um artigo da Universidade da Virgínia sobre física quântica. Quem gosta de física quântica? Não. Pode haver alguém que gosta. Não, eu realmente gosto de física quântica. Física quântica. Vamos a... O que é que... Foste lá à Igreja do Judeu? Fui. O que é que aprendeste? Física quântica. E eles dizem isto. Se tu estás, neste momento... Podes passar, Pedro. Se tu estás, neste momento, com o telemóvel na mão, ou sentado numa cadeira, desengana-te. Segundo a física, tu não estás a tocar em nada. Na física atómica e molecular, percebemos que na escala microscópica, os constituintes da matéria, os átomos e as moléculas, nunca entram em contacto físico real. Tudo o que conseguimos ver, tocar e sentir é composto por átomos. Partes muito pequenas da matéria. A física quântica, o campo que estuda os átomos, dá-nos muitas coisas para pensar sobre o mundo à nossa volta, ao redor, principalmente atividades que ocorrem em escala atómica. Desta forma, para entender por que motivo nunca tocamos em nada, eu acabei de dizer, eu estou a tocar no microfone. Sim, é um facto. Sim, é um facto. Eu estou aqui. Mas essa não é a verdade. Porque a ciência diz que isso não é verdade. É facto, mas não é verdade.
À semelhança dos fotões, esta partícula subatómica, que são os elétrons, exibe a dualidade onda-partícula, isso significa que o elétron, blá blá blá, além disso o elétron tem carga negativa. Como as partículas são atraídas por partículas com carga oposta e repelem as partículas com carga similar, isso evita que os elétrons entrem em contacto direto. O mesmo é válido para toda a humanidade. Quando nos sentamos numa cadeira, os eletrões dentro do nosso corpo repelem os eletrões que compõem a cadeira. Isto é muito interessante. Na prática, nós estamos apenas a pairar sobre a cadeira. Ainda que a uma distância muito pequena. Então como é que nós sentimos o toque? Porque eu estou a sentir isto. Porque as células nervosas que compõem o nosso corpo enviam sinais ao nosso cérebro que nos dizem que estamos a tocar em algum objeto físico, quando a sensação de tato é simplesmente concedida através da interação do nosso eletrão com a repulsa do campo eletromagnético que permeia o espaço-tempo. Não é por acaso que é uma verdade científica fundamental que ouçam. Isto é ciência. A verdade científica é esta. As coisas não são como parecem, ou pelo menos como as percebemos. Um facto não quer dizer que seja a derradeira verdade. Os factos não podem apagar as verdades que possuis dentro de ti. A nossa fé não nos leva a diminuir a importância dos factos, mas leva-nos a viver a partir das verdades que nós lemos na Bíblia. Agora, lembram-se de quando nós estávamos com aquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como está escrito? Agora nós vamos ler então o que é que está escrito. Qual é este mistério que nós só percepcionamos no Espírito? E Isaías fala disso. Porque desde a antiguidade, não só viu, nem com ouvidos se percebeu, nem que em que olhos se viu o quê? Qual é o mistério que diz aqui? Deus. A ideia é, o Espírito revela-nos, não são coisas misteriosas, é o próprio Deus. Por isso o cristão que tem o Espírito Santo dentro dele, ele tem a capacidade de percepcionar Deus no mundo espiritual em tudo o que ele vê. Ah não, mas pastor, no meio da dor eu consigo percepcionar Deus? Consegues. No meio das coisas simples da vida eu consigo ver Deus? Consegues, de uma forma espiritual. O ímpio, o descrente, não consegue. Nós conseguimos. Porque é o nosso espírito, com o Espírito de Deus, que é revelado Deus em todas as coisas. Por isso é que ele diz, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E isto leva-me ao terceiro ponto e último ponto. É que nós, na nossa metanoia, nós devemos entender Cristo na carne versus Cristo no Espírito. Então, ver Deus em tudo, nós podemos traduzir isso numa linguagem bíblica que é conhecer Cristo segundo o Espírito. Conhecer Cristo não pela carne, ouçam, não pela informação, mas pelo Espírito, pela revelação. 2 Coríntios 5,16 diz assim, assim que daqui por diante, ou seja, a partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu sobre as pessoas eu não tenho apenas a informação que me é dada. O que Paulo está a dizer é que o cristão olha para os outros não mais a partir da informação que nos é dada, na carne. Nós conhecemos os outros como? Pelo Espírito. Ou seja, eu quando estou com alguém, eu começo a identificar naquela pessoa algo de espiritual que misteriosamente o Espírito de Deus me concede ter revelação sobre aquela pessoa. Então, as crianças que nós vemos, ouçam, por favor, as crianças que nós vemos não são apenas crianças, são Deus a dizer-nos que nós temos mais uma hipótese de sermos boas pessoas. Quando nós vemos um casamento saudável, ou quando nós vemos um casamento em crise,
nós conseguimos ver Deus no meio. Nós não vemos apenas a informação, nós vemos o seguinte: se nós vemos um casamento saudável, nós damos graças a Deus por aquilo ser inspirador para nós. Quando nós vemos pessoas em crise, nós damos graças a Deus para que nós não nos tornemos como aquele casal. Não sei se já conheceu pessoas que o seu grande alívio foi: ainda bem que eu não sou como esta pessoa. Ainda bem que eu não sou uma pessoa azeda como esta pessoa. Ainda bem que eu não sou uma pessoa amargurada. É ver Deus no meio de todas as situações. Cristo na carne versus Cristo no Espírito. Então nós conhecemos no Espírito. O resto do versículo diz assim: assim que também tínhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Então, conhecer Cristo segundo a carne tem a ver com o ganhar, o acumular, as estratégias, os objetivos. Cristo segundo a carne é mais uma forma de subir na vida. Cristo é apenas mais um mestre, um homem sábio, mais um degrau para o sucesso e para aumentar a popularidade, mais dinheiro, a aparência da alma. É aquela pessoa que está aflita e procura por tudo, e Cristo é apenas mais uma coisa no leque daquilo que a pessoa experimenta. A pessoa está aqui no culto e sai e vai ler o horóscopo na esperança de ver qualquer coisa. E sai daqui, se alguém convida para ir a um templo budista, a pessoa vai, e se alguém diz tu tens é que canalizar as energias do universo e declarar para o universo, a pessoa declara. Cristo é apenas mais uma opção dentro do leque que a pessoa tem de opções. Isso é conhecer Cristo na carne. Conhecer Cristo no Espírito é entender que Cristo é aquele que carregou todo o mal, culpas, interrogações, as dores, as incompreensões, as insuficiências de toda a criação. E porque Ele carregou tudo isso, Ele é suficiente. Cristo conhecido na carne é religião e fanatismo. É superstição e rotinas. É entrar num sítio e fazer o sinal da cruz. Como aqueles jogadores de futebol que estão a semana toda, não estão nem aí para Deus. Têm as vidas todas rebentadas, promíscuas, são mentirosos, falam o que não devem, mas depois entram no campo, acham que Deus é ignorante, que Deus é assim, coitadinho de Deus. Eu faço o que eu quero da minha vida. Mas quando eu entro em campo, se eu me vencer, isto vai correr bem. Como assim? É esta a ideia que as pessoas têm de Deus, que é um Cristo que a pessoa conhece na carne. É fazer o sinal da cruz, é acumular ao lado de Jesus ídolos, amuletos, tradições e coisas vazias. Mas ouça, conhecer Cristo no Espírito é o apaixonante mistério que Deus estava em Cristo a reconciliar-se com o mundo. Conhecer Cristo no Espírito é orar e saber que somos ouvidos. Quem conhece Cristo no Espírito ama sem perguntar se é amado de volta. Quem conhece Cristo ajuda sem esperar qualquer tipo de retorno. É alguém que serve sem ser visto. É alguém que é generoso e dá não para multiplicar ou ganhar algo, mas porque é fruto de quem Ele é. Conhecer Cristo no Espírito é entender que no nome de Jesus existe cura. No nome de Jesus existe liberdade. No nome de Jesus podemos deixar cair, ouça, no nome de Jesus nós podemos deixar cair as nossas armaduras e sermos amados por Ele. E no nome de Jesus existe vida e vida com abundância. Conhecer Cristo no Espírito é entender que
Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que é acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como diz em Filipenses 2, 9 a 11, conhecer Cristo no Espírito é entender que, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ou devamos ser salvos. O nome de Jesus. Conhecer Cristo na carne é informação apenas. Conhecer Cristo no Espírito é revelação. E eu gostava de vos convidar e desafiar a conhecermos juntos Cristo no Espírito. Não apenas na carne, não apenas informação, mas abrirmos os nossos olhos espirituais e vermos o que Deus quer fazer em nós, através de nós, nas nossas famílias, na nossa nação, na nossa igreja, na nossa saúde, nas nossas emoções, e entender que sim, o que eu sinto é um facto, mas há uma outra verdade. Eu gostava de vos desafiar a entendermos que há outra verdade. Que foste discriminado, abandonado, desprezado, menosprezado, seja o que for. É um facto. Deus ama-te. Essa é a verdade que nós devemos proclamar à nossa alma. Vou-vos convidar a ficarmos de pé juntos.